Hoje o desabafo é real sobre procrastinação. Eu quero falar isso unindo o que eu vivo, né, com o que eu estudo de neurociência, porque uma coisa realmente não está separada da outra. Nos últimos dias eu comecei a ser procurada por algumas empresas, algumas oportunidades, que racionalmente é algo muito bom, muito positivo, algo que eu planejei, que eu gostaria, que eu coloquei como meta para esse ano, mas junto com isso veio uma reação interna muito clara e muito forte, que eu me senti acuada. Veio um medo silencioso de não dar conta, da tensão no corpo, e logo depois, logo aquilo que a gente conhece bem, né, que é a procrastinação, acompanhada de uma grande crise de ansiedade. Pela neurociência isso faz muito sentido, né, porque o cérebro percebe uma situação nova como potencialmente ameaçadora, e mesmo que isso seja algo bom, ele ativa um sinal de alerta. Não é um medo lógico, claro, é um medo de exposição, é um medo de responsabilidade, medo de sair do território conhecido, né? Medo de sair da zona de conforto. Então o sistema nervoso ele entra no modo de proteção, e quando isso acontece, parte do cérebro que é responsável por planejamento e ação, ele começa a funcionar de uma forma com mais dificuldade. E aí é que a procrastinação aparece, né? Não é uma preguiça, não é falta de ambição, mas é uma defesa. O cérebro tenta ganhar tempo, tenta adiar, tenta reduzir risco, tenta fazer com que você empurre com a barriga, e quanto mais você se cobra nesse estado, mais o corpo entende que aquela situação ela é realmente perigosa. E eu percebi isso de uma forma extremamente clara essa semana. Então, quanto mais eu pensava nas possibilidades, nas expectativas, o que eu poderia fazer, quais caminhos isso poderia despertar em mim, né, quais oportunidades que eu poderia, mais ficava difícil agir. E isso não tinha a ver com incapacidade, com coisas que eu não conhecia, era coisa que eu faço mesmo. Então tinha a ver com algo mais profundo, que é a dificuldade de me permitir ocupar um espaço maior. Muita gente fala das metas, né, de planejamento, a gente falou disso aqui, de começo de ano, mas pouca gente fala da etapa emocional, que vem antes disso, que é a permissão interna. Pela neurociência, o cérebro ele não executa bem aquilo que ele associa a fracasso, a ameaça, a rejeição, a perda de controle. Então, se lá no fundo você acredita que não merece, que pode decepcionar, ou que vai falhar, o cérebro ele vai tentar te proteger disso, evitando a sua ação de todos os jeitos. Então isso gera ansiedade, e a ansiedade, quando ela não é compreendida, quando a gente não para analisar, ela te paralisa. Não porque você é fraco, mas é porque seu sistema nervoso está tentando te manter segura. A procrastinação nesse contexto, então, é um sinal de alerta, né? Não é falta de disciplina. Eu precisei parar e olhar para isso com mais honestidade, e analisar por que eu estava tendo essas dificuldades, e entender que não basta traçar metas, é preciso que eu permita viver isso, né, e tudo aquilo que vem com ele. Permitir crescer, permitir errar, permitir tentar, né, não me punir mesmo antes de começar. Pela neurociência, a segurança emocional é um pré-requisito para uma ação consistente, para que ela continue, né. E é justamente por isso que eu tenho pensado muito na ideia de criar alguma coisa coletiva, sabe, um espaço, uma comunidade, onde as pessoas que procrastinam, essas pessoas acima de 30 que estão na mesma situação que eu, que não precisa passar por isso sozinho, onde a gente possa falar sem julgamento, sem travas, treinar o nosso cérebro junto, entender os processos, né, avançar no ritmo real. Algumas pessoas comentaram sobre isso, que estão falando sobre isso, que querem saber, né? Eu queria saber muito de você, o que te ajudaria de verdade? Um acompanhamento mais próximo, material, um e-book, um espaço de troca, um grupo? Me conta, porque a ideia é construir isso junto, não sozinha. Quando a gente começa a se autorizar, né, o corpo ele realmente relaxa, e o cérebro ele sai desse modo de defesa e a ação volta a fluir. Então um trabalho mais profundo, né? Não porque o medo desapareceu, mas porque a gente deixou de comandar as decisões, né? Então a gente precisa ter esse espaço. Eu quis compartilhar isso porque eu sei que muita gente procrastina exatamente quando o bom começa a acontecer. E a gente planeja tanto, né? E quando começa a gente dá um passinho para trás. Quando a vida pede expansão. Se isso acontece com você também, talvez no trabalho, talvez, né, em outras situações, e você ainda não se permite viver o que realmente deseja, e se esse desabafo ele faz sentido para você, fica aqui comigo, que esse processo não é só sobre fazer mais, é sobre realmente treinar o cérebro para que a gente se sinta segura, né, e que a gente consiga avançar, e com certeza isso vai mudar tudo. Então vai ser um prazer ter você aqui comigo para a gente trabalhar juntos, e realmente a gente conseguir vencer a procrastinação.